Olá, eu estou aqui interrompendo o vídeo antes da gente colocar o zíper para falar um detalhe para vocês. Com esse negócio de ficar gravando, preocupação de gravar, de como fazer, eu acabei fazendo um acabamento muito bom em toda a lateral interna do zíper, com viés, mas aqui eu não tinha feito. Então, após a bolsa ter ficado pronta, eu lamentei essa parte que não tinha feito um acabamento perfeito, né? Fiquei desatenta com a gravação e acabei não fazendo. E depois de pronta não tem mais como fazer. Então, vim aqui com outra parte para mostrar para vocês. Fiz o mesmo processo, olha. Aí aqui só coloquei o logo para saber a frente, onde que vai ser, depois eu vou bordar do mesmo modo. Mas eu quero mostrar a colocação do zíper para ficar com acabamento perfeito também. Então, aqui um lado eu já fiz, ó. Coloquei um viés, aqui eu tô com tecido de coraçãozinho também, mas é um salmãozinho. Eu não tinha mais o rosa, usei o salmão, mas é uma cor próxima. E aí, para não ficar feio aqui, né, poderia usar a linha rosa, mas eu não tinha mais, eu usei a linha salmão, que aí combina aqui e na frente também não fica feio, olha, é uma cor próxima, né? Então, já costurei esse lado, aí o que que a gente vai fazer? A gente vai costurar esse lado agora, só para que vocês vejam. Fiz a mesma coisa aqui, que vocês vão ver na colocação do zíper, ó. Tá aqui a marcação de onde vai vir a costura, então como o meu é um zíper pronto, eu tenho que dar uma distânciazinha, um pouquinho, para que consiga passar na máquina, fechar depois. Então, ficou um pouquinho antes da costura. Aqui vai ultrapassar um pouquinho também, quando eu vier com meio pé de máquina, né? Vai ficar assim, a mesma forma que vai ficar, que vai costurar, que vocês vão ver logo mais aí no passo a passo. Então, vai ser isso aqui. A única diferença vai ser o acabamento, que vai ficar aqui com viés e não aparecendo zigue-zague, né? Já que eu fiz todo o acabamento perfeito. Porque quando a gente não faz o metalacê, que faz uma bolsa normal, o zíper, ele fica escondido entre os dois tecidos, o tecido da frente e o do forro. E aí, quando é assim o metalacê, já não tem como fazer isso. Então, a única forma de fazer um acabamento perfeito é colocando aqui o viés. Ou, se tem outra forma, eu desconheço. Bom, e aí, o que que a gente vai fazer? Esse zíper vai ter que ficar assim, né? Vai ter que ficar assim. Então, eu sei que essa parte aqui, ela tem que vir aqui. Aí, aqui eu vou alfinetar tudo. Veja aqui se tá tudo certinho com a parte de baixo. Aí, vou lá na máquina, né, pra costurar. Eu vou costurar assim, vou abrir aqui o zíper e costuro o mais próximo possível aqui do dentinho. Vou fazer uma costura bem próxima aqui do dentinho, depois fecho o zíper e termino de costurar, deixando aqui mais ou menos meio centímetro, né? Assim, costura até aqui a direção do pezinho. Até a hora que passa o pezinho, aí você para de costurar, porque depois a gente vai fechar, facilita. Mesma coisa aqui do outro lado, ó, tá um pedacinho sem costurar. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Deixa um pedacinho sem costurar. E vamos fazer o fecho, o fechamento. E depois a gente vai virar e rebater a costura. Já costurei o zíper, ó. Agora eu vou testar se esse zíper tá fechando, se não ficou preso em algum lugar. Eu levo pra lá, levo pra cá pra ver se ele tá correndo livremente.
Tá ruim porque a bolsa tá aberta. Como a gente não rebateu essa costura, ela fica levantando, então isso atrapalha. Agora que está costurado o zíper, ó, a gente tem duas maneiras que poderia passar esse viés. Abrindo aqui, já costurando no mesmo lugar que costurou o zíper, mas você tem que ter experiência para fazer isso e muito cuidado para não correr o risco de nessa segunda costura passar em cima dos dentinhos. Então, considerando que tem gente que não tem muita prática, eu vou fazer de uma maneira mais fácil. Ao invés de fazer uma costura direto aqui no mesmo lugar, nós vamos rebater primeiro essa costura. Vamos rebater, que aí vai facilitar, qualquer um consegue fazer essa costura, esse acabamento aqui, sem correr o risco de pregar em cima dos dentinhos. Então, é isso que nós vamos fazer. Vou rebater aqui primeiro, depois a gente coloca o viés. Agora que a gente rebateu a costura aqui, a gente vai virar ao contrário. Vai abrir aqui o viés. A gente sabe que o viés tem que ficar costurado assim. Então, a gente deixa passar aqui 1 centímetro. Vai abrir ele e vai costurar no mesmo lugar que a gente rebateu a costura. Então, a gente vai abrindo aqui o viés assim e vai costurando, ó. Vai olhando embaixo, posicionando aonde tá a linha e costurando no mesmo lugar. Pronto, olha, já costurei aqui o viés no mesmo lugar. E agora eu vou virar. Deixa eu fechar aqui para facilitar. Agora eu vou virar esse viés. Coloca alguns alfinetes. Estica bem ele. Agora, a gente vai passar uma costurinha aqui, tá? A gente vai passar uma costurinha. E aí, depois de pronto, se quiser colocar uma renda, uma cianinha, alguma coisa aqui pra não ficar mostrando essas duas costuras que vai ficar aqui, rebatida, aí faça, se não, deixa assim mesmo. Agora, o que a gente vai fazer, né? Finalizamos aqui, sobrou essas pontas. Antes de cortar essas pontas, o que eu vou fazer? Ó, esse lado eu já fiz, esse não. O que eu fiz? Peguei o zíper aqui, levantei, encostei o viés lá e fiz uma costura na pontinha de segurança, para quando eu costurar essas duas partes e for passar o outro viés aqui com fechamento, vai pegar aqui esse viés também. Agora, o zíper eu vou deixar assim, solto. Eu não vou mexer com esse zíper, porque ele não é aquele zíper de metro, né? Ele tem aqui o fechinho, então não quero cortar, não quero correr o risco de estragar. Ele vai ficar interno, não vai atrapalhar em nada. Então, ele vai ficar pro lado de dentro. Aí, depois que eu fechei tudo, que eu fiz tudo aqui, as coisas, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um fechamento por fora desse zíper, se eu quiser, para que quando desvirar não fique atrapalhando, mas de todo modo ele não vai atrapalhar. A gente vai passar a costura aqui, ó, até em cima, né? Então, isso aqui vai ficar virado pra dentro, não vai atrapalhar em nada. Mas aí você vê aí a forma que você quer fazer. Eu vou deixar assim. E aí, aqui do outro lado, eu já fiz o contrário. Eu não deixei sobrando o zíper, eu só virei essa pontinha aqui e já prendi. Porque aqui ele tá certinho o zíper, né? Ele só sobra um pedacinho. Então, eu faço isso aqui, ó. Vou lá na máquina, faço a costurinha de segurança e pronto. Porque aqui é onde tá o fechamento, vai ficar só um buraquinho depois, ó. Vai ficar esse buraquinho aqui bem pequenininho. Agora, aqui ele sobra mais zíper, né?
Então, aqui a gente não pode cortar, não pode mexer, tá bom? Então, é isso. É uma outra forma de fazer. E aí, não quer que essas costuras aqui fiquem aparecendo? Pode colocar uma cianinha, né? E aí, pro lado de dentro, faça a costura com a linha branca. Pode colocar uma renda, eu ainda vou ver como que eu vou trabalhar. Você vê o que que vai fazer. Eu vou decidir como que eu vou fazer esse acabamento. Aí depois eu mostro pra vocês se eu vou deixar assim mesmo ou se eu vou modificar. E aí vou fazer aqui o bordado da pedraria, costurar esse love. E aí só depois eu vou fazer o fechamento da peça e colocar o viés lateral. Tá? Então eu voltei aqui, interrompi o vídeo para mostrar esse acabamento do zíper, caso vocês queiram fazer. E aí, quando eu tava ensinando, na hora de virar para rebater, eu dei um picote no tecido. Mas, se virar com cuidado, devagarzinho, for costurando bem devagar, dá pra fazer sem precisar dar o picote, que aí você faz um zigue-zague ou uma overlock juntinho, né? Os pontos ficam juntinho e não tem problema. Não precisa fazer aquele picote que eu fiz, né? É o costume, geralmente eu faço as coisas embutidas, nem aparece. Mas naquele caso, pra ficar mais bonitinho, fica melhor assim, ou faça um zigue-zague pertinho, né? Vai ficar melhor. Tá aqui, ó. Ó. Então, assim, como eu gosto das coisas, sou meio perfeccionistas, então isso que eu quero dizer. Então, ficou um pouquinho levantadinho aqui, né? Mas também poderia fazer uma segunda costura rebatida aqui na pontinha. Ele não ia ficar assim, levantando. Tá? Então, aí você decide como que quer fazer. Isso, frente com frente, aí aqui eu tenho a linha de onde vai costurar. Então, eu vou deixar 1 centímetro. Ó. Vamos aqui marcar mais ou menos 1 centímetro. E vamos riscar aqui. E vamos cortar. Coloca as duas peças bem juntinhas, aí já corta as duas de uma vez. Vai ficar assim, né? Tem que ver pra onde vai fechar. Vamos começar pela parte da frente, porque a gente sabe pra onde que vai puxar a bolsinha. Vou pegar o molde. Verificar aqui na frente, tá? Já tá riscado aqui na frente. Se não tiver riscado o seu, risca. Aí, aqui, eu sei que o zíper... A cabeça do zíper vai ficar aqui pro lado do love, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou girar aqui, vou colocar os dentinhos aqui do zíper na linha que eu risquei, ó. E vou alfinetar. E aí, vou aqui arrumando, ó, o dentinho na direção de onde tem que ficar e vou alfinetando. Fazendo a curva, arrumando o zíper. Agora, eu vou lá na máquina passar o mais próximo possível aqui do dentinho, onde eu conseguir, o mais próximo. E aí, depois a gente prega o outro lado. Aqui, esse zíper, eu vou ter que colocar esse final do coisa um pouquinho antes, meio centímetro antes. Porque senão depois eu não vou conseguir fechar aqui a lateral. Se for um zíper de metro, não tem problema, né? Então, eu vou costurar esse lado, depois volto pra costurar o outro. Costurei o zíper, ó, como eu falei pra vocês, deixei aqui o final um pedacinho, né, meio centímetro sem costurar. Aqui eu costurei até mais ou menos a direção aqui
que vai vir a costura, né? Ó. Tem a linha aqui também na frente, então eu basei por ela, ficou aqui sem costurar. Que quando a gente desvirar vai ficar assim, ó. Né? Aí agora eu vou recortar um pouquinho mais esse excesso. Vou passar um zigue-zague e aí vou rebater a costura. Então, nossa parte da frente tá pronta. Olha como ficou, o que eu falei pra vocês, olha. Fiz o zigue-zague, vim um pedacinho da máquina sem. Fiz o zigue-zague, vim um pedacinho sem. Pra costurar, eu costurei o zíper com 1,5, mas você pode costurar até 2,5. 2 ou 2,5 também dá. Porque depois vai rebater, né? Não precisa ser uma costura tão miudinha, mas... É isso, a parte da frente pronta, agora a gente vai para a parte de trás fazer a mesma coisa. Então, é isso aqui, ó. Você vai colocar assim, né, como se a bolsa tá aberta, sendo que essa parte aqui tem que estar em cima do zíper, né, não é isso? Frente com frente, então é isso aqui que você vai fazer. Agora, vai colocar alfinete tudo aqui, como a gente fez da primeira vez, costurar. Eu vou fazer isso e já volto. Então, já fiz aqui do outro lado também, olha. Dei o pique, como eu falei, nessas duas partes da curva. E na hora de passar o zigue-zague, né, com a mão, girei, pulando um pedaço e continuei o zigue-zague. Agora, eu vou rebater essa costura, como fizemos do outro lado, pra finalizar. Então, testamos o zíper, está abrindo e fechando, tudo certo. Agora, vamos costurar essa tira de 11 centímetros por 5. Costurar aqui a lateral. Desvirar, vai ficar uma tirinha que é onde a gente vai colocar para a argolinha da bolsinha, tá bom? Vou costurar e já vem pra gente aplicar na bolsa. Agora, olha, com... a parte da bolsa toda pronta, né? Zíper colocado. A gente precisa colocar, tô aqui com a tirinha que eu mostrei pra vocês que ia lá costurar. Então, costurei, desvirei com a ajuda de um lápis. Deixei a costura aqui no meio. E rebati a costura nas duas laterais. Agora, eu vou dobrar aqui. Vou passar um zigue-zague aqui. E colocar aqui na peça, ó, pra quando a gente desvirar, tem aqui a alcinha. Passo uma costurinha aqui que depois a gente vai fechar toda a peça. E aí eu vejo pra que lado eu vou querer deixar, né? Se eu quero deixar ela aqui na lateral, se eu quero deixar aqui exatamente na direção do zíper. Tá? Então, eu vou costurar aqui, ó. Vou passar uma costurinha aqui, na direção do zíper. Feito isso, já vou fechar a peça. E vou passar a costura em toda a volta da bolsa, né? Finalizando tudo. Aqui, eu vou abrir o zíper. Antes de passar essa costura, deixo um pouco aberto. E vou trazer essa costura aqui, ó. Vai pegar o zíper, tá? Porque esse zíper é muito grande, né? 18 centímetros. Então, ele vai passar um pouquinho, tá? Depois que fechar a peça, já vou passar uma costura aqui também. Em volta, unindo essa parte pra facilitar pra mim colocar o viés. Então, tá aqui, ó. Quase todo aberto, né? Deixei aberto pra ter como a gente desvirar. Passei um zigue-zague em volta. Alguns lugares aqui até falhou, minha máquina embolou, mas não tem problema. Esse zigue-zague não vai aparecer. Vai ficar por dentro do viés. Era só pra ficar mais baixo, né? Pra abaixar mais um pouco desses dois sanduíches. Agora eu vou dar uma refilada, diminuir aqui. Para passar o viés, já que a gente vai fazer o acabamento com viés. Se não, você faça um zigue-zague bem feito e deixa do jeito que tá, né? Dá uma refilada e pronto. Também vamos precisar de 60 centímetros de viés. Tem que ser um viés largo.
Então, agora refilei. Agora, para finalizar, vamos passar o viés. Vou dobrar aqui a pontinha. Vou cortar um pedaço dele. Só um pedacinho. E vou virar aqui. Com a ponta dobrada aqui do meu viés, eu vou costurar. Então, como que eu vou começar costurando esse viés? Primeiro, eu vou abrir, né? Dobrar lá em cima onde já tinha falado. E aí, vou começar costurando aqui. Vou esquecer essa parte aqui do zíper. E vou costurar aqui, ó. Tentando costurar em cima da costura da bolsa. Tá? Vou fazer a costura aqui. Nessa parte da dobra do viés, porque depois a gente vai virar pra lá. Então, muita atenção nesse momento. Vou costurar e já volto. Bom, a ponta do zíper tava me atrapalhando muito. Antes de eu costurar o viés. Essa é a desvantagem de usar o zíper pronto, né? Que se não é o tamanho que a gente quer, como o meu aqui que ultrapassou, então ele já dá um pouco de trabalho. Então, se você é iniciante, melhor trabalhar com o zíper por metro. Ou que seja menor que aqui, para não te dar tanto trabalho na hora de costurar. Como não dá para toda hora eu ficar comprando material para gravar vídeo, né? Eu estou aproveitando o que eu tenho, mas dá trabalho, viu? Se não tiver experiência, vai ter muita dificuldade para montar. Então, o que que eu fiz? Peguei as pontinhas aqui, que eu tinha cortado. O ideal é que não tivesse cortado como eu cortei, mas já que cortei, acho que se tivesse deixado sem cortar seria melhor. Aí, passei uma costurinha aqui, dei um zigue-zague aqui na pontinha deles e passei uma costura reta aqui. Agora sim eu vou conseguir colocar o meu viés. Então, vejam aqui, já costurei, olha. Costurei tudo. Aí, agora, a gente vai ter que ir virando. Ó. Aqui, a gente vai cortar o excesso com 2 dedos aqui, sobrando, para dobrar isso aqui pra dentro. Vamos abraçar aqui por cima. Abrir aqui o outro lado, ó. E aí, a gente vai passar tudo aqui, o viés. Vai ajeitando. Eu vou ajeitar aqui para passar bem direitinho do outro lado. Arruma bem, não quero que fique aparecendo a costura. Se tiver, como eu costurei com linha branca e eu tô fazendo arremate com viés, não é legal que apareça a minha costura. Então, eu coloco aqui um pouquinho o viés pra cá. Por isso que é legal ter a linha da mesma cor, sempre que vai costurar. Mas como acabou a rosa, eu finalizei com a branca, mas aí fica aparecendo a branca, eu não quero que apareça. Aí, vou arrumar, ó, dessa forma, escondendo toda a linha. E vou costurar aqui por cima, tá? Vou costurar aqui para pegar atrás e na frente. Agora, esse viés tem que tomar bastante cuidado. Se você não tem prática, treina para costurar, porque é bem enjoadinho. Tá? E aí, eu vou passar toda a costura e mostro para vocês, finalizado, pra gente desvirar. Agora, com a peça finalizada, olha, escondi toda aquela parte feia do zíper, né? E limpei toda a costura, com muito cuidado, fui costurando devagar, que consegui cobrir a costura de baixo, né? Tava com outra linha, por isso que é legal costurar da cor, até porque depois fica algum lugar sem costurar, aparece menos. Bom, vamos desvirar a peça. Deixa a abertura aqui, o suficiente que caiba a sua mão, porque
Uma bolsa pequena, toda estruturada, né? Ela é durinha. E com cuidado você vai desvirando aqui, ó. Agora eu vou levar esse lado pra lá. Tem que ser com muito cuidado para desvirar, hein, gente? Senão acaba estragando, porque ela tá com pedraria, né? Você pode arrebentar essa pedraria. Então é paciência e bem devagar. Vai desvirando, ó. A minha tá bem estruturada, porque era manta muito grossa, né? Era R2 com cola ainda dos dois lados. Agora eu termino de abrir o zíper. E com os dedos aqui eu consigo arrumar. Agora, gente, olha que charme, que linda que ficou a bolsinha. Ó. Vai e vem, então o zíper aqui, ó, por ele ter sido maior, que a gente teve aquela trabalheira toda aqui, ele vai ficar esse... Ele chega aqui, ele vai ficar essa pequeno buraquinho aqui, mas nada demais. Eu achei super fofo, um zíper bonito, né, também. Achei super fofo. Ó, muito lindo. Agora é só passar o ferro, onde tiver a caneta fantasminha, que você vê que ainda tiver, para tirar a marca. E está aqui a nossa bolsinha, espero que vocês tenham gostado. E por dentro ficou bem bonitinho, né? Bem acabado. Tá escuro, não dá pra ver direito, mas ficou linda a nossa bolsinha. Façam aí para dar de presente pra mãe, pra avó, pra tia. Compartilhem, deixem seu comentário.